Gracias a los que se están sumando esta tarde, he visto que son bastantes las personas que están asistiendo, ¿no? Les voy a hacer una breve presentación del doctor Quintas, quien nos va a acompañar el día de hoy. Bien, el doctor Quintas tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Portugal, tiene una maestría en Lingüística, Sociolingüística Variante de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, es graduado de Psicología, la especialidad de Psicología Educativa en el Instituto Superior de Psicología Aplicada, y es profesor de la Universidad Abierta en Portugal. Él pues también nos ha acompañado como docente de la materia de diseño instruccional dentro del aprendizaje activo, tanto en la maestría de tecnología e innovación educativa y en la maestría de educación con mención en innovaciones pedagógicas. Sin más que decir, pues bienvenido Antonio, te dejo con los participantes. Muchas gracias, Katia, y a la Universidad Casa Grande por la invitación. Pido desculpa por mi español, que es muy fraco, muy débil. Yo hablo más el portuñol, que es una mistura entre portugués y español. Bueno, yo voy a hablar un poco de este tema de la presencialidad a la virtualidad. Es un tema que, bueno, yo trabajo en educación virtual desde 2001, por lo tanto, hace 20 años. Y un tema que era siempre, hace 20 años, muy premente, que cuestionaba siempre mucho las personas, era este tema, pero es que la comunicación mediada por computadora o la comunicación online, que puede ser mediada por computadora o por otros dispositivos, como el telemóvil, por ejemplo, es que este tipo de comunicación tiene el mismo potencial, es una comunicación suficientemente buena para que se pueda producir aprendizaje. Muchas personas tenían una idea de que, como se trata de una interacción entre personas y máquinas, isso seria uma interação, uma comunicação mais débil que a interação entre pessoas, não? Isto era um tema muito recorrente há 20 anos e é neste momento, com este episódio de la pandemia, em que muitas pessoas se han visto obrigadas ou compulsivamente a hacer educação virtual, também voltam a colocar essas questões. Eu tenho visto muitos questionamentos por parte de professores dizendo, não, aqui me hace falta el contacto de los ojos, el tacto, tocar las personas, etc. Isto é muito diferente da comunicação presencial e a mim não me satisfaz. Não? É algo que eu escuto muitíssimo nos dias de hoje. E eu vou passar aqui algumas reflexões sobre esta comparação entre a comunicação presencial e a comunicação virtual, lo que a experiência me ha dicho, lo que he estudado sobre as investigações neste domínio, e enfim, pero me vou a centrar em la comunicação virtual em la enseñanza superior, não? Porque eu penso que a comunicação virtual pode funcionar muito bem para adultos em la enseñanza superior, pero não creio que seja o mais indicado para a comunicação de niños e de adolescentes, de jovens em um processo normal. Claro que neste momento, por causa da pandemia, temos que ter recurso à comunicação virtual com esse tipo de público, pero eu creio que ele é, sobretudo, mais indicado para a enseñanza superior.
Bueno, vamos entonces a refletir sobre lo que es, ah, cuáles son las principales diferencias entre la comunicación presencial y la comunicación online. Voy aquí tentar compartir, compartir una tela, solo un momentito. Creo que están viendo. Katy, por favor, ¿se está viendo? Ok. Sí, sí, Antonio. Bueno, entonces, si empezamos a refletir sobre la comunicación virtual y la comunicación presencial, o face a face, rostro a rostro, corpo a corpo, há muitas maneiras de nos referirmos a isso. Ah, uma, uma das grandes diferenças entre uma forma de comunicação e outra é que em la comunicação virtual, aquilo que está mais cancelado, que está mais ausente, é la comunicação não verbal. Não verbal, não? E que é isso de la comunicação não verbal? Por um lado, temos as expressões del rostro, que podem, e os estudos estão realizados que mostram que nós podemos exprimir determinadas emoções quase de uma forma universal, é dizer, que será a mesma coisa em Equador, em Portugal, são quase expressões inatas do ser humano. Há diferenças culturais em la expressão, em la comunicação não verbal, de uma cultura para outra, mas há muitas coisas que são universais, quase. Por exemplo, aqui tenho alguns exemplos de uma expressão de alegria, de raiva, de tristeza, enfim, de medo, de surpresa. Enfim, nós podemos comunicar muitas coisas e utilizamos constantemente a comunicação não verbal em nosso processo de comunicação. Ou seja, a comunicação entre as pessoas não é apenas uma comunicação verbal, através da fala, da linguagem, é também uma comunicação com o corpo, não? Uma das componentes muito importantes desta comunicação é precisamente os ojos, a expressão de los ojos. Também, tal como no rosto, los ojos e las sobrancelhas, não sei como se diz esta palavra em espanhol, comunicam também várias expressões emocionais, não? De surpresa, de tristeza, etc. En el rostro é também muito importante a sonrisa, não? Há também vários tipos de sonrisa. Uma sonrisa pode ser irónica, pode ser franca, honesta, autêntica, ou pode ser simulada, pode ser forçada, e isso também comunicamos muito através de la sonrisa, naturalmente. Não? Há depois uma quantidade de outras formas de comunicação, como, por exemplo, os gestos, el apontar, por exemplo, que é uma coisa fundamental dentro de uma sala de aula, é uma classe presencial, e muitos outros gestos podem ser um adeus, um olá, enfim, toda uma gama muito grande de gestualidade que não está presente em la comunicação mediada por computador quando ela se processa estritamente pela escrita, e pode estar presente um pouco quando utilizamos o Zoom, por exemplo, uma videoconferência, mas não está presente em toda a sua plenitude. Não? Eu não estou, por exemplo, eu não estou acompanhando vossas reações corporais. Portanto, esta comunicação, vocês podem ver uma parte de meus gestos, mas não veem toda a minha comunicação
corporal e mi comunicação corporal não está comunicando, não está interagindo com vossa comunicação, com vossa atitude corporal. Uma outra parte importante são a postura, não? Eu posso ter uma postura muito afirmativa, muito confiante, ou posso ter uma postura mais débil, mais submissa. E tudo isto são coisas, hablamos entre nós com todo este tipo de sinais, não? Uma outra dimensão importante é a aparência. É o modo como a roupa que utilizo, se tenho uma tatuagem, não tenho tatuagem, enfim, é o modo como as pessoas se involucram com roupa e outro tipo de sinais. É também uma forma permanente de comunicação entre as pessoas. Uma outra forma de comunicação importante é o que se chama a comunicação áptica, que tem a ver com o toque, tocar a outra pessoa. Se chama isto a comunicação áptica, não? E tudo isto tem vários níveis. A comunicação através do toque pode acontecer quanto mais íntima é a relação entre as pessoas, mais possibilidades haverá de haver uma comunicação áptica, não? Se eu quero manter uma distância em relação a outra pessoa, não me mostro disponível para uma comunicação que envolva o toque da outra pessoa. É curioso que em dos discursos, das falas de professores que é analisado, a professora dizia, não, el toque, tocar os estudantes, os niños, os jovens, é fundamental para mim dentro de uma classe. Não? Outra dimensão da comunicação não verbal é a proxémica. Isto é, a proxémica diz respeito à distância que mantemos com a outra pessoa com que estamos a falar, não? Também só nos aproximamos muito de uma pessoa com quem temos uma relação de confiança ou de intimidade. Quanto mais distante é a nossa relação com a outra pessoa, maior a distância também que temos. Ou, por exemplo, é algo que pode ter muito a ver com a hierarquia social, não? Se eu vou a falar com o meu reitor, tenho uma distância que é maior do que se estou falando com meu colega com quem trabalho todos os dias, não? E por último, lo que se chama el paralenguaje, ¿no? Es la tonalidad de la voz. ¿no? Eu posso falar com tono muito afirmativo, zangado, irritado, ou com tom de voz mais dulce, mais simpático, que apela mais à proximidade da outra pessoa, etc. Durante a comunicação entre duas pessoas, por exemplo, nós estamos sempre, há sempre um balançar, digamos, entre duas pessoas. A pessoa que está a falar está sempre com os olhos fixos em la persona que está a escuchar, e a pessoa que está a escuchar vai haciendo este movimento com os olhos, e raramente as pessoas se mantêm com o olhar fixo, não? Por exemplo, este processo que são os turnos conversacionais, uma vez hablo eu, outra vez hablas tu, tudo isto se dá de uma maneira diferente em la comunicação virtual. Não?
a importância de los ojos, para alguns autores, filósofos e mesmo em la sabedoria popular, se disse que a autêntica comunicação é aquela que passa pelos ojos. Uma comunicação em que nós outros não poderíamos estar honrando às outras pessoas, seria uma comunicação menos autêntica. Por lo tanto, lo que eu vos queria indicar com isto é que uma das dimensões que é tão importante em nossa conversação interpersonal face a face, rosto a rosto, presencial, é uma das coisas que mais se perde quando passamos à comunicação virtual. Pero vários investigadores han pensado e trabalhado, investigado, e vão a dizer e a explicar que as pessoas em uma situação de comunicação virtual têm outros processos, outros procedimentos de comunicação que podem compensar e servir de alternativa à ausência da comunicação não verbal. E que, por vezes, dizem esses autores, por vezes a comunicação mediada por computadora é, por vezes, mais intensa até que a comunicação face a face, do que a comunicação rosto a rosto. E isso por uma série de razões que podemos explorar um pouco aqui, pero é algo que também poderemos ver, constatar, não somente através da investigação, mas também através de nossa experiência personal. Não? Se a comunicação virtual não fosse uma coisa muito forte, muito caliente, digamos, uma coisa não fria, então redes sociais como o Facebook, Instagram, Twitter não teriam o êxito que têm, não? As pessoas comunicam muitíssimo nas redes sociais e é porque se sentem bem a comunicar por esse meio. Portanto, não se pode pensar que a comunicação mediada por computador é uma comunicação muito mais limitada do que a comunicação presencial. Se isso for a verdade, então essas redes sociais não teriam o êxito que têm, não? E vou relatar-nos aqui alguns fenómenos que podem explicar porque é que a comunicação virtual tem esse poder. Uma experiência que a mim me gusta de citar, referir, é o que tradicionalmente se chama a experiência del quarto escuro. É uma experiência que se ha realizado muito antes da internet e que consistia basicamente em la seguinte situação. Era um investigador que pretendia perceber se realmente o contacto de los ojos era uma coisa tão importante na comunicação ou se seria menos importante ou se seria que os ojos são algo de desinibidor em la comunicação ou são algo de inibidor em la processo de comunicação. E a experiência consiste no seguinte. Ponem um grupo, é uma situação de dinâmica de grupo, é um quarto normalmente iluminado, estão 6 pessoas, por exemplo, o investigador coloca as pessoas ali e lhes disse, durante uma hora vão estar nesse quarto e as pessoas não se conhecem, quando entram para esse quarto, nenhuma pessoa conhece as outras, e a mesma situação, pero com um quarto escurecido, que aqui está
sem luz, tiene una luz roja que permite al investigador filmar lo que se pasa lá dentro. E los resultados que obtiveron es que la comunicación en la situación del cuarto escuro acabava por ser muito mais personal e íntima do que la comunicación en el cuarto normalmente iluminado, onde as pessoas hablavam um pouco e ao fim de 15 minutos ficavam em silêncio. Por el contrário, em la situação do quarto escuro, as pessoas se tocavam, inclusivamente se abraçavam e hablavam muito mais de si próprias, hacían revelações sobre si próprias, coisas íntimas, coisas privadas que em la situação del quarto iluminado não hacían. O que mostra que, um pouco ao contrário dessa ideia de que a única comunicação autêntica é a comunicação em que podemos estar ojos en los ojos, em que podemos comunicar através del ojal, é uma situação em que não estamos vendo os outros indivíduos. Esse não estar ojando pode funcionar como uma desinibição de la comunicação. Entonces, a isso se passou a chamar el efecto de desinibição de la internet. ¿Y por qué? Porque en la comunicación de la internet muchas veces estamos hablando o comunicando en una situación, digamos, de anonimato. E aqui há duas classes de anonimato. Uma situação é quando eu não tenho meu rosto, não tenho meu nome, não conheço a outra pessoa, e isso é uma situação de anonimato total. E uma outra situação é que eu posso conhecer a outra pessoa, mas não estou vendo a pessoa. Se estou comunicando por WhatsApp, por Facebook, puedo conhecer a outra pessoa, mas não estamos em situação de frente a frente de comunicação ojos nos ojos, los ojos. E isso permite segundo todas as investigações, permite uma comunicação por vezes muito mais desinibida, muito mais rápida. As pessoas compartem coisas sobre a sua vida de uma forma muito intensa, muito mais rápida do que é uma situação face a face, e, portanto, isto justifica de algum modo que se observem em la comunicação virtual situações de comunicação mais intensa que a comunicação presencial. Atenção, eu não estou dizendo que a comunicação mediada por tecnologia é sempre mais intensa que a comunicação personal. O que estou dizendo, sim, é que, ao contrário de que eram as expectativas iniciais de los investigadores e de muitas pessoas, a comunicação mediada por tecnologia permite situações de comunicação muito intensa, caliente, opuesto ao frio. Se dizia que a comunicação mediada por computadora era uma comunicação fria, por não ser uma comunicação direta entre as pessoas. O que estou dizendo é que não é necessariamente assim, e a comunicação virtual pode ser também uma comunicação quente e não fria, não? Isto, claro, quando pode hacer-nos pensar que quando construímos uma classe virtual, sim, é possível construir um ambiente socioemocional muito positivo, com um clima caliente de trabalho, com um clima que não seja frio, não é?
pero podemos ver depois como podemos criar esse ambiente. Portanto, esta é uma argumentação para dizer que a comunicação mediada por computador, mediada por tecnologia, não é necessariamente uma comunicação inferior à comunicação presencial em termos socioemocionais, não? Há um modelo muito conhecido de um autor americano que se chama Joseph Walter, e ele apelida, peço desculpa, este texto está em português, mas ele intitula-se o modelo de comunicação como comunicação hiperpersonal, não é? A comunicação típica da mediação tecnológica. E, basicamente, utilizando o esquema tradicional de comunicação, de emissor, receptor, feedback, canal de comunicação, o que é que ele disse? É uma situação de comunicação através da internet, através da tecnologia. O emissor, de certa forma, pode apresentar sempre sua melhor face, não? Eu vou interagir com uma pessoa que está no outro lado da rede e vou apresentar minhas características mais positivas, não? E o receptor, a partir dessa apresentação que o emissor faz de si próprio, vai, de certa forma, idealizar o emissor. Portanto, vai acreditar em as características extremamente positivas do emissor e, portanto, cria-se aqui um feedback, uma retroalimentação muito positiva, muito idealizada das pessoas e, por vezes, com pouco teste de realidade, não? E isto pode criar uma situação ou situações de comunicação muito positivas do ponto de vista socioemocional. Pero também pode funcionar ao contrário. Também pode funcionar como uma comunicação hipersensível ao ódio, à ameaça, quer dizer, assim como o emissor pode mostrar sua melhor parte, também pode mostrar sua pior parte, ser muito agressivo, ter um discurso de ódio, e o receptor responde dentro da mesma lógica. E então se cria uma escalada de ódio, não? Que é também lo que se constata muitas vezes nas redes sociais. É dizer, de certa forma, podemos dizer que a comunicação mediada por tecnologia também permite uma comunicação muito intensa do ponto de vista socioemocional, muito intensa, quer de um ponto de vista positivo, quer de um ponto de vista negativo, não? Pode, por suas características, porque eu posso dizer tudo que me vem em minha cabeça na rede social, pode ser muito agressivo sem grandes consequências, não? E isso é uma das razões porque o discurso de ódio está tão presente na internet. Mas quando pensamos em educação, temos que pensar em lo que os autores chamam a presença social. Ou seja, como é que nós nos tornamos presentes para os outros através da tecnologia, não? É lo que é conhecido por este conceito de presença social. A projeção que eu hago de minhas características personais para as outras pessoas através da tecnologia. Em toda a comunicação virtual e em toda a enseñança virtual vai a ter que haver este processo. Os estudantes, os professores, têm que projetar sua presença através de los meios tecnológicos, não? Porque a comunicação
Uma classe virtual, tipicamente, é uma classe onde as pessoas não estão presentes face a face. E, por lo tanto, é necessário que as pessoas se projetem através da tecnologia. Bueno, aqui tem modelo de 3 presencias: presencia social, presencia cognitiva e presencia docente, pero eu estou falando sobretudo desta presença social. É como nós conseguimos sermos presentes para os outros, através de la mediação tecnológica. Bueno, este conceito de presença social é muito importante. Como é que em contextos educativos ela se pode operacionalizar? Bueno, este aqui está muito pequeno, este caractere, espero que se veja. Os outros têm ideia que a comunicação, essencialmente, a comunicação online tem 2 tipos de comunicação: a comunicação assincrónica e a comunicação sincrónica. A comunicação assincrónica, por exemplo, através de uma plataforma como Moodle, é uma comunicação em que há desfazamento entre o momento do início da mensagem, da emissão e da recepção. Ou seja, a comunicação assincrónica funciona muito através do texto escrito e não tanto através do vídeo e do áudio. Portanto, por exemplo, o fórum, a utilização de um fórum, o fórum é uma ferramenta típica da comunicação assincrónica. Então, quando estamos utilizando, sobretudo, a escrita, em uma situação de comunicação assincrónica, temos que encontrar, através da escrita, estratégias para criar essa presença social, para nos projetarmos para os outros através da comunicação escrita. Uma das coisas óbvias, interessantes no processo de comunicação escrita, que permite criar essa presença social, é a utilização de los emoticons, de los memes, el sorriso. Portanto, de certa forma, los emoticons simulam as expressões faciais que abordamos na primeira parte desta comunicação, não? Por lo tanto, temos uma comunicação com um sorriso, uma comunicação com um boneco que chora, que está alegre, que está triste, etc. E quando eu escrevo a meus alunos em um fórum, sempre tento acompanhar a mensagem escrita com esses emoticons, porque são algo que nos diz algo sobre o nosso estado emocional e nossa predisposição para criar proximidade com os estudantes, não? Ou, se sou um estudante, também a utilização destes emoticons é algo que permite criar um ambiente melhor ou pior em termos de simpatia, de empatia com os outros. Outro aspecto importante é o estilo de linguagem que se utiliza quando estamos a comunicar em um fórum. Sobretudo, esta opção entre uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal. Como professor, se eu quero criar proximidade com os estudantes através da escrita, eu vou a utilizar uma linguagem mais informal. Não? Pero se eu pretendo criar mais distância entre mim e meus estudantes, então vou a utilizar uma linguagem mais formal. Não? Muitas vezes, me ocorre muitíssimas vezes que os estudantes em um fórum se dirigem a mim como se estivessem escrevendo na carta, por exemplo.
¿no? Por ejemplo, tienen como, por causa del estatuto del profesor, tienden a utilizar una lenguaje, un tratamiento muy formal. Pero yo pienso que si se pretende criar un ambiente socioemocional positivo en la clase virtual, una presencia social fuerte, penso que é útil trabalhar em torno de estas ideias de uma linguagem informal, uma linguagem que expressa nossos sentimentos, que crie confiança e proximidade entre professores e estudantes, não? Uma outra maneira de, de criar proximidade, de criar presença social, é a utilização das imagens, dos sonidos, do vídeo, não é? A utilização de sessões síncronas de videoconferência ou audioconferência pode ser muito útil para a criação desse ambiente socioemocional positivo. É dizer, em minha ensinança e em minha universidade, nós privilegiamos sempre a comunicação assincrónica, esta comunicação. Porque a comunicação assincrónica respeita mais a flexibilidade temporal e espacial que os estudantes adultos necessitam para fazer uma vida de estudante, não é? Trabalho muitíssimo com adultos que são pessoas que têm uma família, que têm trabalho, que, portanto, têm seus próprios calendários, seus próprios horários, não é? E é muito mais fácil se eu utilizar tarefas e atividades em uma plataforma de comunicação assíncrona, permite que as pessoas trabalhem muito mais a seu ritmo. É dizer, hoje eu coloco uma atividade para as pessoas produzirem algo, ou coloco uma questão e a pessoa me pode responder amanhã ou depois de manhã. Ou tenho um trabalho que tem uma semana, 2 semanas para estudar um texto, para discutirem um texto, e não estamos dependentes do horário de cada um, porque eu posso poner minha mensagem às 4 da tarde e a outra pessoa me pode responder às 8 da noite. Não temos que estar ao mesmo tempo ali. Pero a comunicação assincrónica penso que é muito útil do ponto de vista pedagógico, pero é mais difícil de criar uma presença social muito forte através do texto do que através da comunicação síncrona. E, portanto, que um curso tenha algumas sessões síncronas pode ser muito positivo para criar um ambiente de reconhecimento das pessoas dentro da turma e, portanto, um ambiente socioemocional positivo que facilite as aprendizagens. Uma outra forma de criar presença, e estou quase terminando, uma outra forma de criar presença é, creio eu, e é o que eu utilizo com frequência, é a produção colaborativa, coletiva de trabalhos e também a partilha de los trabalhos de cada um. Vou mostrar-vos aqui um pouco o modo como trabalho. Vamos ver. Isto é a plataforma de minha universidade. E então, aqui, de um lado, temos toda, isto é o Moodle, não? Todas lá tarefas, atividades, etc. E aqui, creio, junto todos os trabalhos dos estudantes para que todos possam ver o que cada um está fazendo. Isto é dizer que isto é uma forma também de criar proximidade, não? Por exemplo, aqui é uma tarefa em que
As pessoas se apresentam para a turma através de um vídeo. Vou solamente a tentar aqui mostrar, ver se consigo abrir. Aqui, a pessoa hace su presentación paseando en el campo, por ejemplo. Ela viene a ter conosco e vai dizendo, és uma estudante minha, e vai contando qual é a sua profissão, porque quais são as suas motivações para estar neste curso, como é a sua família, quantos hijos tem, etc. São maneiras de trabalhar, criar proximidade entre as pessoas, criar um espírito de grupo, um espírito de colaboração e de partilha. Uma outra, e vou terminar aqui para que possam fazer algumas questões, uma outra estratégia que eu utilizo por vezes com os estudantes é, por exemplo, dar um feedback sobre os seus trabalhos através de clipes de voz. Por exemplo, este é um trabalho de uma estudante. Aqui tem todo o seu trabalho e depois vamos a ver se consigo. E depois aqui analiso o trabalho e dou aqui meu feedback de voz. E, por lo tanto, cada estudiante tem aqui um feedback individualizado com minha voz. Portanto, um feedback individualizado com voz. Não é apenas uma classificação numérica e um feedback escrito. Sou eu falando sobre o trabalho que cada um fez. Não? Bueno, isto são algumas de las estratégias que eu utilizo para promover uma comunicação com uma presença social forte, um ambiente de trabalho e de aprendizagem que, não sendo similar à comunicação presencial, é uma comunicação que envolve as pessoas, que as pessoas participam, colaboram e também se reconhecem umas às outras, não? Têm discursos umas para as outras, se revelam umas às outras, mostram coisas de si próprias para as outras. E, bueno, termino por aqui, espero que tenham podido acompanhar. Katy, no sé si... Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, he visto que algunos participantes han hecho algunas preguntas referente al tema. Voy a leerte algunas para que puedas ir contestando. Una de ellas es que indica, ¿considera usted que las circunstancias emergentes de la enseñanza virtual han puesto al descubierto las limitaciones y debilidades de una educación acostumbrada a la presencialidad? Sí, completamente. Es decir, que, como eu disse no início, eu considero muito importante para um niño, para um adolescente, para um jovem, considero muito importante a presencialidade para a sua socialização, etc. Pero também considero que a escola pode e deve virtualizar-se mais. A escola pode compatibilizar a presencialidade com alguma comunicação virtual. Não há sentido, nos dias de hoje, que a escola seja um espaço de aprendizagem que não tire proveito do potencial da comunicação virtual, não? E o que sucedeu com a pandemia, aqui em Portugal, ao menos, é que
de um momento para o outro, se descobriu que as escolas não estavam utilizando nada, quase nada de comunicação virtual. E, portanto, foram completamente apanhadas de surpresa, não? Vamos a ver se... O importante neste momento seria que, certamente, com todas as experiências que têm ocorrido por causa da pandemia, muitas coisas não han ido bem, pero também deve haver experiências muito interessantes, muito ricas. O importante seria que neste momento se fizesse um levantamento de experiências positivas para ver o que a escola pode aproveitar no período pós-pandemia, não? Bien, otra de las preguntas era cómo poder ayudar a los estudiantes que son callados o tímidos y no tienen la cámara encendida. Como que? Como que? Los estudiantes que son callados o tímidos, ¿cómo poderlos ayudar? Porque tienen la cámara encendida en esta modalidad virtual. Ah, sim, sim. Bueno, eu... Há aqui um problema com a utilização com a utilização do Zoom, da videoconferência, deste tipo de coisas, que é um pouco se pensarmos no início de minha conferência, quando falei em comunicação não verbal, o que ocorre é que muitas pessoas, quando pensam em ensinança virtual ou em classes virtuais, solamente pensam em termos de vamos a ser com que a ensinança virtual seja um simulacro de la presencialidade. E não é a educação online não é um simulacro de la presencialidade. E, portanto, eu defendo muito uma combinação entre comunicação assincrónica e comunicação sincrónica, não? O que passa é como, precisamente porque a escola não tem essa experiência de educação online, todas as pessoas se vão precipitar para o síncrono e exclusivamente para o sincrónico, não? Como se estivessem imitando as aulas presenciais. E a educação online tem que ser uma combinação entre projetos de trabalho, atividades que se desenvolvem em momentos assincrónicos e isso combinado com os momentos síncronos. E eu penso que muitas pessoas que têm esse problema, o estudante não mostra a sua cara, não se esconde, etc., é que estão trabalhando solamente em regime de comunicação sincrónica. Não há projetos mais estendidos no tempo. Se nós outros conseguimos, por exemplo, que os estudantes trabalhem em grupo, em um pequeno grupo de 4 estudantes que têm que fazer um trabalho e depois mostrá-lo, por exemplo, como exposição do trabalho de grupo, o estudante que participou em um grupo possivelmente não se vai ocultar na câmara, não? Ou isso não é tão importante neste momento. Logo que se está fazendo muito é utilizar de uma maneira excessiva a comunicação síncrona, dar classes de muitas horas através da comunicação síncrona e entramos aí em um ciclo vicioso, não? Não sei se respondi à questão. Otra de las preguntas que realiza Irma Guzmán, mucho se ha dicho acerca de la diferencia entre migrantes digitales y nativos digitales. ¿Considera usted que hay impacto de la edad del estudiante para poder desenvolverse o sentirse dentro de una presencia, ambiente social dentro de la educación virtual? Há muitas pessoas que falam em diversas gerações de nativos digitais, etc. Pero
há aí uma diferença. Uma coisa é um ninho que és um nativo digital para jogar, para comunicar com os outros, etc. Pero eu não és um nativo digital para trabalhar para trabalho escolar em ambientes virtuais, não? São duas coisas muito diferentes a ser uma utilização da comunicação virtual para jogos, para divertimento e para educação. Não? Nesse sentido, os estudantes também não estão muito preparados, como não estão os professores, não? Isso é algo que se tem que trabalhar. Porque há muitíssimos pontos em que as pessoas têm uma literacia digital de uma forma que não é sempre igual. Minha madre, por exemplo, tem 92 anos e ela todos os dias utiliza seu tablet para aprender receitas de culinária, para ver notícias, etc. E tem 92 anos, não? Se, portanto, eu não confio muito nessas teorias de los nativos digitais. Todos nós somos, em tudo na vida, nós somos nativos para umas coisas e não para outras, não? Todos nós outros somos expertos em um assunto, pero de outro assunto não entendemos nada. E é assim também com a internet. Há muita coisa dentro da internet. Bien, otra de las preguntas que realiza David Ballet es, hay muchas apreciaciones de que el año académico virtual del 2020 fue un año perdido. ¿Cuál es su criterio sobre esta apreciación? Perdido, se pensamos apenas em termos de escola, talvez uma coisa é, está perdido para a aprendizagem ou está perdido para a escola? Muitas vezes são duas coisas diferentes, não? A experiência que se adquiriu nestes meses, em termos de trabalho digital, é uma experiência que espero que se vá aproveitar muito no futuro. Isto é equivalente a milhares e milhares de horas de formação sobre educação digital. As pessoas tiveram que aprender algo sobre isto. Por lo tanto, eu não diria que foi totalmente perdido. Não? É claro que sempre se perde algo. Não é bueno ter uma pandemia, não é bueno que as pessoas estejam nesta crise, pero algo se aprendeu. Não? Otra de las participantes, Aurora Polo, consulta, de acuerdo a su experiencia, ¿qué estrategias importantes recomienda para la presencia docente en el contexto de educación en línea? A mim me parece muito importante o seguinte. É algo que eu normalmente hablo muito em minhas classes e que é o seguinte. Nós temos essencialmente dois tipos de ferramentas para a educação online. Por um lado, as plataformas de e-learning e, por outro lado, as ferramentas de la web 2.0. As plataformas de e-learning são muito importantes, mas são algo que é, sobretudo, controlado pela universidade e por el professor. As ferramentas da web 2.0 são artefactos digitais que podem ser controlados pelos estudantes e por isso se chamam muitas vezes ambientes personais de aprendizagem, não? E eu penso que é muito importante compatibilizar as duas coisas, as plataformas de e-learning tradicionais e as ferramentas web 2.0. E porquê? Porque através das ferramentas web 2.0, os estudantes podem ser produtores de conteúdos e não somente consumidores. Não? E isso aporta um feedback à própria pessoa, isso aporta um sentido
de realização de um produto, he produzido algo, aporta uma coisa que é importante, que é não proponer, não hacer um trabalho que seja solamente para o professor dar uma classificação. Dar ao estudante a sensação de que ele ha produzido algo. E como he tentado mostrar no exemplo de uma disciplina minha, quando ponemos juntamos todos os produtos dos estudantes, eles podem ver o que os seus colegas estão fazendo e aprender também vendo o que os outros fizeram, não é? E isso aporta também um sentido de comunidade que é importante para a presença social. Vamos con dos últimas preguntas. ¿Considera usted que esta forma de aprendizaje virtual podría reemplazar la presencia del docente en el proceso de enseñanza? Bueno, a presença do docente é diferente da presença do docente em la presencialidade, pero o professor tem que ter também uma presença no mundo virtual, não? Se o professor não tem uma presença, os estudantes não vão a sentir-se motivados, não vão a sentir-se orientados, não vão a sentir-se suportados, não? E, portanto, lo que coloca o professor em uma perspectiva diferente. O professor está sempre habituado a ter uma audiência em frente de si, não? E o professor virtual tem que aprender a pensar, a imaginar que sua audiência não está necessariamente à sua frente neste momento. E, portanto, tem que imaginar situações, problemas, projetos de trabalho com os estudantes, que eu sei que hago uma proposta de trabalho e sei que durante uma semana, 2 semanas, meus estudantes estão trabalhando nisso. Pero têm que ser propostas de trabalho inteligentes, imaginativas, motivadoras. Pero para o professor, sim, é uma forma diferente de estar presente daquela que estamos habituados na presencialidade, não? Há muitas pessoas hoje em dia que defendem que com a inteligência artificial o professor poderá ser substituído. Pero a mim não creio muito nisso. Penso é importante que haja ofertas de formação, por exemplo, os MOOC, não sei como se diz, os Massive Open Online Courses, que são aqueles grandes cursos que são oferecidos sem que haja professor. E eu penso que isso é útil para algumas situações, é muito bom. Eu, por exemplo, se eu quero estudar um assunto, um tema, eu posso inscrever-me num curso X, num curso Y, e ir aprendendo por mim próprio. É um regime de autoaprendizagem, não? Pero para a educação superior normal, a que estamos habituados, a interação entre as pessoas é um fator muito importante. E, por lo tanto, o professor tem que ter uma presença que é diferente da presença da presencialidade, pero é uma presença social, é uma presença virtual. Os estudantes em uma educação online têm que sentir que o professor está atento àquilo que está ocorrendo en su clase, ¿no? Y tenemos una última pregunta, por el tiempo también. ¿Debe haber más comunicación sincrónica o asincrónica? Isso depende depende de nossos objetivos, não? Pero suponha, se eu tenho uma turma de pessoas que
trabalham, que têm a família, que são pessoas muito ocupadas, se eu estou constantemente a propor sessões sincrónicas, as pessoas não vão poder atender a muitas sessões sincrónicas, porque isso é quase como ter que ir a um lugar todos os dias, a uma determinada hora. Portanto, se eu diminuir o número de sessões sincrónicas, estou a aumentar o potencial de flexibilidade temporal que as sessões asincrónicas permitem, ¿no? Pero es muy interesante, por ejemplo, y también hay una cosa con las sesiones sincrónicas, es que los profesores tradicionalmente son personas que gostam muito de hablar, ¿no? E então isso tem uma tendência para ser aulas muito transmissíveis. Há inclusivamente algumas pessoas que pensam que a educação online é estar hablando e gravando as classes. Pero isso não é uma boa educação online. Boa educação online é que tenha buenos desafios, projetos e onde a comunicação síncrona interviene em determinados pontos. Por exemplo, para criar a presença social, para que as pessoas na turma se conheçam, para criar situações de, não sei dizer em espanhol, brainstorming, de tormenta de ideias, não é? Algo que, por exemplo, se eu necessito de discutir um projeto de trabalho com o estudante, é muito mais fácil a comunicação sincrónica, que é mais rápida, permite mais argumentos naquele momento. Não é? Portanto, é assinalado para que as pessoas se conheçam, portanto, para fomentar a presença social, para situações de brainstorming e para situações de apresentação de trabalhos por parte de los estudiantes, não? E também para situações de dúvidas e questões. Há um momento, por exemplo, antes das avaliações, se pode fazer uma sessão presencial para esclarecimento de dúvidas e de coisas desse tipo. Bien, por motivo del tiempo, pues te agradecemos, Antonio, por tu excelente ponencia, muy interesante, al menos en el contexto por el cual estamos atravesando actualmente. En este momento quiero mostrarles a todos los participantes un poquito acerca de la maestría en educación. A ver, después les voy a indicar la maestría en educación con mención en innovaciones pedagógicas, donde el doctor Quintas pues también es docente, ¿no? Y dicta la cátedra de diseño instruccional. Esta maestría propone un programa para formar a profesionales capaces de comprender las teorías más importantes de la pedagogía contemporánea, dirigidas hacia la aplicación de estrategias técnicas y herramientas didácticas. Su perfil de ingreso es que en la maestría de educación está dirigida a profesionales del área pública y privada que actualmente se desempeñan en niveles de educación. Nuestra malla curricular actualmente está considerada para un año con 11 asignaturas más el trabajo de titulación. Tiene una duración de 2 semestres. La modalidad que estamos ofreciendo por ahora solamente es la modalidad en línea debido a la situación de emergencia por la cual atravesamos. Está considerada pues con docentes extranjeros y con proyectos reales. El costo de la maestría tiene un valor de $5,700, incluye el valor de la inscripción, que son $200. Hay varias formas de pago, ya sea por convenio con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, por pago de contado, por ser miembro del Ministerio de Educación, o también pueden hacer pagos mediante entidades financieras. Este año pues también estamos ofreciendo las becas de excelencia académica, las cuales pueden aplicar desde el 2 de enero hasta el 2 de abril. Si ustedes desean un poquito más de información acerca de esto, les voy a dejar mi correo al final. Y pues para ingresar a la maestría, el proceso de admisión es inscribirse, como les había indicado, con los $200.
entregar la documentación correspondiente y realizar un curso propedéutico online que inicia el 20 de febrero. Finalmente, pues les dejo mi correo, pueden también seguirnos en Facebook y les dejo también un número de contacto por si desean más información. Les voy a dejar un momentito por si desean hacer una captura o tomar apunte. Bien. Muchísimas gracias a todos los participantes y gracias pues a nuestro panelista, el doctor Antonio Quintas, y nos ha acompañado desde Portugal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchísimas Muchas gracias, gracias doctor. también. Muchísimas gracias, Katy.